Sabe, quando a gente pensa nas nossas leis, na nossa forma de escrever, ou até mesmo na nossa fé, de onde será que tudo isso veio? Pois é, muitas das respostas não estão no futuro, não. Elas estão, na verdade, em um passado muito, mas muito distante. Olá, eu sou o professor Ipujucana Araújo e hoje o nosso papo é sobre a Antiguidade Oriental. A gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender juntos como foi que surgiram as civilizações que basicamente criaram os alicerces do nosso mundo. Preparados? Então, vamos lá! Para começar, o que foi exatamente a Antiguidade Oriental? Bom, foi a época das primeiríssimas grandes civilizações. Pensa só, elas floresceram em lugares como o Egito, a Mesopotâmia, e o que elas tinham em comum? A maioria delas, que a gente chama de sociedades hidrâulicas, cresceu ali, na beira de rios gigantescos. Eram esses rios que garantiam tudo: a comida, a vida, a prosperidade. É bem aqui que a história da civilização como a gente conhece começa de verdade. E a nossa primeira parada é na Mesopotâmia. Um lugar que a gente pode chamar, sem exagero, de berço da lei, da ordem social, da justiça, como a gente entende hoje. A Mesopotâmia ficava bem ali, naquele lugarzinho fértil entre os rios Tigre e Eufrate. E por ser um lugar tão bom, foi o lar de vários povos, vários impérios. Agora imagina só, com tanta gente vivendo junta, apareceu uma necessidade, uma urgência na verdade. Como organizar tudo isso de um jeito que fosse justo? A resposta que eles encontraram, olha, mudou o mundo para sempre. E aqui está a grande sacada deles, o famoso Código de Hammurabi. O ponto-chave aqui não é só que eram regras, mas sim que pela primeira vez na história, as leis foram escritas, esculpidas em pedra e colocadas em público. Isso queria dizer que todo mundo, do mais rico ao mais pobre, sabia quais eram as regras e, claro, as punições. Nascia ali a ideia de que a justiça precisa ser conhecida por todos. E as punições, muitas vezes, seguiam aquele princípio famoso do olho por olho, dente por dente. Agora vamos sair da Mesopotâmia e dar um pulo numa civilização vizinha tão poderosa quanto, mas que deixou um legado bem diferente. Bem-vindos ao Egito, uma terra de um poder gigantesco e de uma comunicação feita por símbolos sagrados. No Egito, quem mandava em tudo eram os faraós. E olha, eles não eram só reis, não. Eles eram vistos como deuses vivos aqui na Terra. Esse poder quase absoluto permitia que eles mobilizassem milhares de pessoas para construir obras que, francamente, desafiam nossa imaginação até hoje, como as pirâmides. E isso leva a gente a uma pergunta fundamental. Como um império desse tamanho, uma cultura tão complexa, como é que os egípcios conseguiam administrar tudo? Como eles registravam a própria história, a fé, os feitos dos faraós, para que isso durasse para sempre? A resposta está bem aqui, nesses símbolos incríveis. Os hieróglifos eram muito mais que um simples alfabeto. Era um sistema de escrita sagrado, super complexo, usado para administrar o império, registrar os rituais religiosos e contar as histórias dos deuses e faraós. Era, no fim das contas, a ferramenta que garantia que o legado do Egito nunca, jamais fosse esquecido. Agora a gente muda o foco para um outro povo. Um povo que não construiu pirâmides gigantes, mas que teve uma ideia que revolucionou a espiritualidade de toda a humanidade, os hebreus. Bem diferente dos grandes impérios da Mesopotâmia e do Egito, os hebreus começaram como um povo nômade. Eles não tinham um território enorme, nem exércitos gigantescos, mas eles carregavam uma crença, uma ideia que os diferenciava de todo o resto do mundo naquela época. E essa ideia era o monoteísmo. Pensa bem, num mundo onde todo mundo adorava vários deuses, o deus do sol, a deusa da colheita, o deus da guerra, os hebreus chegam com uma ideia totalmente radical, a de que existe um único Deus, criador de absolutamente tudo. Essa revolução espiritual não só deu origem ao judaísmo, como também foi a base para o cristianismo e para o islamismo, algumas das maiores religiões do planeta. Então, quando a gente olha para trás, para essas civilizações, a gente percebe que as vozes delas não se calaram, não. Muito pelo contrário, seus legados ainda ecoam e muito no nosso dia a dia, moldando o jeito que a gente vive. Vamos só recapitular rapidinho. Da Mesopotâmia, a gente herdou a ideia de uma lei escrita que todos podem conhecer. Do Egito, o poder da comunicação por símbolos, capaz de guardar a história por milênios. E dos hebreus, recebemos a semente da fé em um único Deus, que cresceu e se espalhou pelo mundo. 3 povos, 3 ideias geniais que juntas construíram pilares essenciais da nossa civilização. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A lei, a comunicação ou a fé? Qual desses legados tão antigos será que tem um maior impacto na nossa sociedade hoje em dia? A resposta, claro, não é nada simples.
mas só a pergunta já mostra o quanto a gente está conectado a esse passado incrível. Muito obrigado por me acompanharem nesta viagem. Até a próxima!